a gente vai falar de sistema prisional, né? E a gente vai falar de fenômenos envolvendo a questão prisional, né? Mas não tem como começar a aula de hoje, justamente eu que sou uma professora que aborda muito a questão racial, né? Não tem como começar a aula de hoje sem a gente falar do Dia da Consciência Negra no Brasil, né? O Dia Nacional da Consciência Negra, e falar de que não podia ter um dia mais simbólico, né, para acontecer algo tão grave quanto o que aconteceu hoje com um rapaz, essa noite, na verdade, que foi a noite passada, né, com um rapaz lá na frente do Carrefour, em Porto Alegre, lá na minha terra, né. O que aconteceu ali é uma coisa que a cada minuto, segundos, eu não sei precisar o lapso de tempo exatamente, mas que a todo tempo está acontecendo, né? A gente fala isso nas nossas aulas, a gente teve aula sobre necropolítica, falando da questão do Estado. Então, assim, um fato deplorável, absurdo, inadmissível, mas um fato recorrente. Aquilo ali não é uma exceção, aquilo ali é a regra, né? Da questão do racismo estrutural no nosso país. A ideia de que a vida das pessoas que não são brancas importam menos, né? E não haveria nada assim que esse rapaz tivesse feito, exceto se ele tivesse tentado matar alguém e para impedir alguém tivesse de matá-lo, né? Excesso na questão de legítima defesa de si ou de terceiro, o que está muito longe de ser o que aconteceu, né? Apenas isso justificaria, inclusive com a lei, permitindo, em caso de proteção da vida do sujeito, a legítima defesa da própria vida ou da vida de terceiro, o que não é nada do que aconteceu. O que aconteceu foi um assassinato covarde, né? Um assassinato brutal, e tão brutal quanto assassinato é a maneira passiva e conivente e perversa também com que a pessoa que estava filmando filma o assassinato ali acontecer, a pessoa que estava perto, né? Então, eu queria poder começar o dia de hoje saudando a consciência que a gente tem que ter, mas, na verdade, é muito horrível a gente perceber o tanto de violação que os seres humanos conseguem produzir, né, em nome de uma suposta superioridade pautada na cor da pele. É nefasto, não tem nem palavras para explicar. E aí eu queria, antes da gente começar a nossa aula, que também vai falar da questão racial, porque a gente vai falar de encarceramento, e quando a gente fala de encarceramento, a gente fala de necropolítica, né? E quando a gente fala de necropolítica, a gente fala do desrespeito pelas vidas que não são brancas, né? E aí eu quero abrir a nossa aula com a possibilidade de que os alunos se manifestem, que a gente fale, né? Até porque quando a gente fala junto, dá uma menor sensação de impotência, né? E eu, que sou uma mulher branca, que não tem uma identificação, né? Não vou sentir da mesma forma que as pessoas pretas esse acontecimento. E nem posso me colocar nesse lugar, mas eu imagino o que esteja sendo, né? Enfim, está aberta aí a palavra para vocês, pessoal, para quem quiser se manifestar. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todo mundo aí. Eu vi hoje, agora há pouco, o vídeo que você postou, né? Que é importantíssimo, como você está dizendo, né? Não só para o dia de hoje, mas para que todo dia a gente possa refletir. E eu estava me lembrando que nos nossos estágios de sábado, que as professoras têm abordado temas importantíssimos com a gente também, e um deles foi sobre o racismo, né? Se não me engano, foi o segundo encontro. E esse dia em específico, nessa aula,
assim, choveu de todo mundo que ia apresentar o seu trabalho, chovia dessa frase. Não é o meu lugar de fala, então é difícil para eu falar. E eu fico pensando o quanto isso é ruim, né? Eu também até cheguei a falar isso no dia, ai, não é o meu lugar de fala e tudo mais, mas eu fico pensando, não ser o seu lugar de fala, não fica você se calar e não lutar contra o racismo, né? Que a maioria das pessoas brancas, né, pensam, não é o meu lugar de fala, então cada um com seus problemas aí, né? E eu não posso fazer nada para ajudar. E o quanto isso só dá mais força ainda para o racismo, né? É uma reflexão muito forte assim que a gente tem que fazer, né? Como se a gente pudesse eximir da responsabilidade em racismo, porque a gente não é preto, né? Eu acho que falar, forçar qual é o nosso lugar de fala, é justamente esse é o lugar de fala, de pessoa branca falando sobre o racismo e entendendo que o racismo só se dá por causa de nós, os brancos. Exatamente. Estamos mais do que no lugar de fala, né? O nosso lugar de fala de branco é o lugar daquele que tem que tomar consciência de que o racismo se dá por nossa causa. Não é tentar pegar o protagonismo do fenômeno, porque o protagonismo é deles, mas a gente também precisa falar do a nossa responsabilidade, a nossa postura anti-racista, né? Sim, exatamente. Quem mais, pessoal? Ninguém quer colocar mais nada, ninguém quer fazer nenhuma observação por hora. Ok. Bom, vamos lá então. Vamos falar de sistema prisional, né? Eu separei a nossa aula em 2 momentos. Um momento onde eu vou falar da grande maioria das pessoas que estão no sistema prisional, que são os homens, né? E logo depois eu vou falar das mulheres, especificamente a presença das mulheres no sistema prisional. E aí, quando eu falo de mulheres encarceradas, né, a gente vai falar de fenômenos relacionados ao aumento gigantesco da quantidade de mulheres encarceradas que a gente tem, e principalmente no recorte de tempo entre 2004 e 2014. E eu vou explicar para vocês por que o índice de mulheres encarceradas aumentou de uma maneira absurda se comparada com o aumento do número de homens encarcerados. Isso tudo se deve aí a uma modificação na lei de drogas, que passa a ficar mais rígida com o pequeno traficante, aquele traficante que trafica pequenas quantidades de droga, e pela própria situação da mulher dentro de uma sociedade estruturalmente machista, nós temos uma dificuldade maior para ingressar no mercado de trabalho, tanto o formal quanto o informal. E aí a gente vai olhar quem são as mulheres que têm sido assim, exponencialmente encarceradas, e a gente vai ver que são mulheres de uma realidade social vulnerável em vários aspectos, começando pela vulnerabilidade econômica, e que o tráfico, pequenas quantidades de droga, figura como uma fonte de subsistência. Trocando em miúdos, mulheres pobres que não têm trabalho nem informal acabam se valendo do pequeno movimento de tráfico para conseguir manter as suas famílias, especialmente as mulheres que são arrimos de família, tá? E aí predomina o aumento das mulheres pobres e pretas sendo encarceradas. Outra questão brutal, então eu acho que eu vou começar
pelo encarceramento feminino, tá? Depois eu dou uma pincelada aí no encarceramento de forma geral, né? Mas eu vou começar pelo encarceramento feminino, então, já que eu, né? Porque eu me recordo que eu já dei políticas públicas para vocês, eu acho que a gente já falou em vários momentos sobre encarceramento, se eu não me engano, e aí eu queria trazer essa fala do encarceramento feminino, né? Até porque, meus amigos, hoje, junto com o Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional da Consciência Negra, inicia-se o que a gente chama de 16 dias de ativismo pela vida das mulheres, tá? Tá? No Brasil, eu acho que no mundo é um movimento mundial. Se eu não me engano, no mundo, eu não me lembro a data exata, mas no mundo, os 16 dias de ativismo começam um pouco depois do dia 20 de novembro. E eu não vou saber precisar a data, porque eu não me preparei no relembrar histórico disso daqui. Mas, assim, vamos falar de mulher encarcerada, e hoje se inicia no Brasil os 16 dias de ativismo, que vão iniciar no restante do mundo nos próximos dias. Eu vou explicar que os 16 dias de ativismo pela vida das mulheres começam no Brasil hoje, justamente por causa do Dia da Consciência Negra. E começa hoje no Brasil para a gente reforçar, que, se eu não me engano, começa também o ativismo pela vida das mulheres pretas, caribenhas, que são as mulheres latinas, né? Mas começa aqui hoje porque as mulheres pretas são as mulheres que mais sofrem todos os tipos de violência que nós mulheres sofremos, as pretas sofrem em maior quantidade. Por exemplo, violência obstétrica, tá? Vocês sabiam que as mulheres pretas recebem menos anestesia no parto do que as mulheres brancas? Sim, essa pesquisa foi feita já faz um bom tempo, né? O que se mensurou é que quando mulheres pretas iam parir, a quantidade de anestesia, né, aplicada nessas mulheres era menor, sob a suposta afirmativa de que os corpos pretos seriam mais resistentes à dor. Olha que absurdo. E é a animalização da existência corpórea dos pretos, né? Que é essa aproximação da ideia de que os pretos não seriam humanos ou seriam humanos inferiores, tá? Isso está nas bases estruturais do racismo no Brasil, né? Que estrutura a nossa sociedade ao ponto de chegar a acontecer os mais variados modos de tentativa de aniquilamento dos corpos pretos e da subjetividade das pessoas pretas. Não é à toa que, embora tardiamente, porque desde o ano, se eu não me engano, de 2000, já havia uma resolução no Conselho Federal de Psicologia para que nós construíssemos as normativas técnicas de como psicólogas e psicólogos devem trabalhar em face da questão do racismo, somente em 2017 foi publicado um documento, que é aquele documento da questão racial que a gente já trabalhou em sala de aula, né? Somente em 2017 se foi construir ali aquele material para orientação técnica do nosso fazer. Veja, evidentemente, o racismo corta, ele entranha em como os pretos vão construir sua subjetividade. Quem não precisa correr, quem de nós, brancos, ouviu recorrentemente dos pais, saia sempre com o seu documento, porque se a polícia te parar, você mostra o documento. Isso é uma coisa que poucos de nós brancos ouviu. Isso eu ouvi em sala de aula de vários alunos dizendo, né, que ouviram dos seus pais, alunos pretos, ou que falam para os seus filhos que tenham esse olhar, que tenham esse cuidado, né? Então,
você perceber que você entrou numa loja e o segurança está te seguindo, porque os próprios cursos de formação de vigilantes ou de polícias constroem um estereótipo do bandido, aspas no bandido, viu? Que é uma expressão que eu não gosto, não acho correta, mas que o estereótipo do bandido é o homem preto ou a mulher preta. Então, isso eu ouvi de gente da segurança, vocês sabem que eu tenho especialização em segurança pública, isso eu ouvi das pessoas profissionais de segurança, polícia militar, polícia civil, guardas penitenciários, profissionais que trabalham com segurança privada. Isso me foi contado por quem trabalha lá dentro, que é construído um perfil daquele que é mais tendente a cometer delitos. E esse perfil passa pela cor da pele não branca. E isso não se dá só lá no Rio Grande do Sul, não, onde 13% apenas da população é preta, considerando que no Brasil entre 54% a 56% da população é preta. Isso se dá no Brasil inteiro, certo? Então não é uma... o racismo não acontece só na região sul. O racismo acontece no Brasil, claro, em outros países do mundo também, a gente vê absurdos nos Estados Unidos, mas a gente está falando da nossa terra. E quando a gente está falando disso, que tanto as polícias quanto as forças de segurança privada, elas são formadas com a ideia de que quem não é polícia é bandido, e o bandido é o inimigo, e o inimigo é o preto, evidentemente que isso reflete aqui, no tema da nossa aula de hoje. Além disso, falar de necropolítica. Isso é necropolítica inteira, porque ela fala das vidas que devem viver e das vidas que são potenciais alvos ambulantes. Esses dias eu estava no Instagram perdendo tempo, estava dando uma viajada lá, entre uma coisa e outra, e aí eu vi uma postagem onde, nem sei por que essa postagem necessariamente chamou a minha atenção, mas eu vi uma postagem onde alguém fazia um comentário sobre a Maju, né, a repórter, e ela estava lá falando, né, sobre racismo, e um rapaz preto tinha corrido, o contexto era mais ou menos esse. E aí eu fui olhar os comentários, e aí tinha um comentário de um homem branco, aos seus 50 anos mais ou menos, um médico, né, dizendo assim: péssima a dicção da Maju, e se estava correndo, alguma coisa devia. Quando a gente vive muito nessa bolha internética, a gente passa a achar, uma das grandes ilusões perigosas, a gente passa a achar que o mundo, né, funciona como nós, porque daí a gente acha que todo mundo é aquela realidade que a gente está fechadinho ali acompanhando. E a gente toma grandes sustos. Quando a gente lê comentários como esses, ou quando a gente vê, às vezes, as posturas políticas nas eleições, o resultado das urnas, né? Porque a gente fica achando que é impossível que tenha acontecido aquilo, porque a gente acha que o mundo é como a microbolha que a gente vive, que todo mundo pensa como nós. E essa é uma das grandes falácias do nosso tempo, um dos grandes enganos do nosso tempo, né? Então, minhas amigas, amigos, começamos a aula de hoje trazendo o tema da questão racial no Dia da Consciência Negra no Brasil, com muita tristeza, porque em si a realidade do racismo do Brasil é muito triste e desoladora, mas para alguns ela é um filme de terror, como Corra, que é um filme de suspense. Não sei se vocês já assistiram ao filme Corra. Quem não assistiu, assista, tá? Porque aquele filme, ele gera um sentimento, né, muito leve de preocupação ou de mal-estar quando a gente não é preto. Mas ele gera uma identificação potente com o protagonista, né? Quando as pessoas são pretas, porque entendem exatamente o que está se dando e toda a sutileza nas relações que aparecem naquele filme, né? E quando a gente assiste ao filme e depois consegue refletir, né, com pessoas que não são brancas,
mas pessoas inseridas na discussão sobre racismo, a gente percebe como aquele filme merece o prêmio que ganhou, porque ele consegue nos deixar num estado de alerta e de medo que nós que somos brancos não sentimos, o que sentimos não é nem 1/3 do que os não brancos sentem quando assistem àquele filme. Então eu sugiro, né, quem sabe numa outra disciplina a gente se encontre e possamos assistir aí ao filme e utilizá-lo como uma fonte de possibilidades de reflexão, né, para a gente pensar essa questão. Mas sei que a turma de vocês, em especial, é uma turma que está muito inserida nessas reflexões. Sei de momentos em que vocês se posicionaram lindamente e os nossos... sobretudo aí nessa semana acadêmica que teve esse ano, né? E algumas coisas sérias que apareceram, né? E o quanto, de uma certa forma, eu fiquei orgulhosa, né, da crítica de vocês, da inserção que vocês estão tendo nessas realidades, do quanto a turma de vocês, em especial, é uma turma muito crítica e muito preparada. E aí eu sinto que a função da gente, enquanto professor, ela está sendo cumprida, né? E isso é maravilhoso. A questão não é... Às vezes a gente trabalha com uma quantidade... Esse semestre foi um semestre muito complicado para vocês e para nós, porque ele é um semestre mais curto, com a mesma necessidade de a gente... Porque daí a gente tem a responsabilidade de dividir conhecimento com vocês, um tempo menor, e às vezes a gente soterra vocês, né? Porque a gente quer que vocês tenham acesso. É importante que os nossos alunos sejam fortes no conhecimento teórico, técnico, e aí às vezes acaba que vocês são soterrados por quantidade de matéria. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que não pode falhar com vocês, que tem que dar o que a gente tem de melhor para que vocês sejam profissionais críticos, conscientes, e crítico mesmo, sabe, gente? Aquela professora que vai dizer assim, peraí, o que você falou? Mas você está percebendo que você está dizendo? É disso que eu falo, né? Então, às vezes, tem alguns professores que não gostam do conflito. Eu adoro. Eu acho que quando a gente tem conflito, quando a gente tem discussão, quando a gente tem reflexão, a gente participou na vida do nosso aluno, né? E isso é importante. A nossa função na sociedade, enquanto profissionais, psicólogos, é essa. É aquele profissional que não vai se acomodar em face do que gera o contrário de saúde mental, daquilo que aniquila as subjetividades, aquilo que não respeita as pessoas na pureza da sua existência, né? Então, a nossa função é conseguir entender e respeitar as pessoas como elas são, né? Promover saúde mental não é dizer, amigo, você tem que deixar de ser gay, viu? Porque não é certo ser gay na nossa sociedade. E a nossa profissão, ela marca isso. Ou você, que é uma pessoa preta, sinto muito, né? Mas você tem que lidar com isso. O racismo está na sua cabeça. Como eu já ouvi de colegas falarem de profissionais que falaram. Então, vamos em frente, vamos seguindo. Ninguém disse que seria fácil, mas a gente também não gosta de coisa fácil. É ou não é? Vamos lá. Vamos adiante. Vamos falar de encarceramento feminino? Porque, gente, eu já percebi que tem gente conseguindo deixar os amiguinhos entrarem aí na aula, né? Então, vamos que a aula de hoje vai ser porreta. Vamos nessa? A professora tá com sangue no olho. Tá todo mundo aí? Opa, vambora. Reginaldo. Estamos aqui, Karina. Letícia, cadê o Reginaldo? Tá dormindo. O Reginaldo só ligou o computador, mas deve estar sem microfone. Tô aqui, Karina, firme e forte. Ei, Fabi, beleza? Vamos que vamos, então. Eu tô aqui também, cá. Oi, meu amor, você tá aí? Não tinha visto você entrar. Eu estou. Tudo bem?
bem, e você? Tudo bem. Quer dizer... bem mais ou menos, né? Bem mal, meia boca. Bem meia boca, né? Gente, no dia da consciência acontece, né? Aqui. Como é que pode? A gente estava falando que, na verdade, o que aconteceu hoje acontece o tempo todo, né? Sim, com toda certeza. Assim, é uma realidade muito triste. E como é que o discurso é silenciado, né? Porque eu vi uma notícia assim, mais uma morte, né? Daí fiquei pensando, como assim mais uma morte, né? Uma morte, uma vida, né? Horrível, né? Enfim, a gente estava discutindo isso até você chegar, assim, e a gente está em tempo ainda. Hoje é dia de a gente falar, a gente pode falar, eu acho que a gente tem que falar, né? Sei lá, dá a impressão de que a gente luta botando de colherinha e a realidade tira de pá, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes chega até a ser meio desanimador, né? Que nem você tinha falado no outro dia, mas a gente tem que resistir. Porque, sim, por enquanto, esse é o único jeito, e ser a pessoa chata que fala e que volta e que qualquer coisinha... Peraí, que você estava falando agora, né? Peraí, né? Bem por aí. Vamos rever esse discurso aí. E se precisar, a gente bota fogo em mais semanas acadêmicas enquanto a gente estiver aqui, em dia de estágio, porque não dá, é absurdo em qualquer pessoa, e principalmente profissionais que vão trabalhar aí com saúde, né? Exatamente. Para a gente não cometer atrocidades, né, no psiquismo do outro, não ter a mínima capacidade empática. Eu já ouvi de colegas relatarem, né, que ouviram... que receberam nos seus consultórios pessoas pretas dizendo assim, eu fui numa outra profissional que tentou me dizer que eu tinha que tentar superar essa questão do racismo, porque ela estava na minha cabeça. Quer dizer, gente, como assim? A gente sabe, né? E de quanto o nosso conselho, e aí, assim, a gente precisa também ter essa crítica em relação ao conselho. O conselho levou muito tempo para produzir material técnico de orientação para todos. Já tinha muita gente produzindo muito conteúdo, principalmente pessoas pretas produzindo conteúdo sobre a questão racial na psicologia e que não eram reconhecidas e não eram consideradas, né? Sim. E também a questão assim da visão, né? Eu acho isso se expande, acho que para outras lutas. Ver a pessoa, não aceitar, mas vê-la como pessoa, né? Que nem quando se fala, por exemplo, de trans. Mas eu vejo ela como mulher. Não é ver ela como mulher, ela é uma mulher, né? É diferente, né? Mas eu nem lembro que ele é preto. Como assim, né? Não é lembrar que ele é preto, ele é uma pessoa, ele é preto, mas, né? Vamos lá. Eu acho que foi a Letícia, né? Foi você, Letícia, que falou de que algumas pessoas brancas se escondem atrás. Não é o meu lugar de fala, então eu não posso falar. Mas existe o nosso lugar de fala para se falar dentro dessa luta, sem tentar pegar o lugar de fala do protagonista. Mas a gente tem a responsabilidade potente do branco, até porque é por causa do branco que o racismo existe, não é por causa do preto, do indígena, né? É por causa de nós brancos que existe. Então... Exatamente. Nós somos o próprio racismo, né? Mas aí a gente se esconde nesse tal lugar de fala, né? E aí, vocês falaram aí da psicóloga, o racismo parece que ele não faz sentido nenhum, né? Se ouve uma pessoa falando frases, discurso racista, a gente já fala, gente, não faz sentido nenhum. Ainda mais se vê um profissional que era para estar fazendo o contrário, fazer, é extremamente revoltante, né? Sim. Porque isso é uma tentativa de aniquilamento daquela subjetividade. Como se você dissesse, isso que você sente não existe. Isso que você sente faz parte de uma invenção da sua cabeça. E a pessoa, e isso a gente pode expandir
para outras questões na diversidade humana, não só nessa questão estrutural, racial, porque o racismo é estrutural, é diferente de outras temáticas perpendiculares, transversais. Quando a gente diz que uma temática é estrutural, ela não é um recorte, ela é basilar, ela é de estrutura, ela não é um recorte. Ela não é um discurso que recorta outros, ela é um discurso que forma a base da formação de uma nação. E o que isso quer dizer? Vale para o marxismo também. Todos que nascem aqui e aqui são socializados não escaparão da influência dessas temáticas de base. Nasceu aqui, vai lidar com isso na sua socialização. Vai lidar com o racismo, o machismo e o classismo, a diferença de classes, né? E tudo que vem daí. Então, essa é uma reflexão teórica que a gente tem que ter, que a gente escuta muito comumente, vamos fazer o recorte racial. Não é um recorte, é uma estrutura, ele é um assunto estrutural, ele não recorta. Ele está desde o início da socialização. Mas e se eu sou branco? Você é criado com um conjunto de elementos de socialização que vão dar para você as regras de se viver em sociedade, e dentre essas regras, você receberá o kit branco racista. Você vai manifestar mais ou menos, mas você jamais será imune a isso. Nem se você conviver com pessoas pretas em toda a sua socialização, você sendo branco. Ainda assim, tem gente que diz assim, mas eu não sou racista, eu sou casado com uma pessoa preta. Isso não te exime, porque você não se torna imune por isso, né? E muitas vezes, no âmbito da intimidade das relações interraciais, nós vemos a perpetuação do racismo no próprio relacionamento interracial, né? Ok. Exatamente. Acho que até, se eu não me engano, é que tem tantos textos, né? Mas eu acho que eu não sei se é no Crepop ou se na dissertação da Tácita Misael, se coloca, né, essa questão que você está falando do racismo da pessoa, por exemplo, assim, se, né, ter amigos, ter várias relações com pessoas pretas, mas para, na verdade, encobrir aquela coisa, aquele racismo estrutural que ela tem. Né? E outra coisa, assim, quando a gente é branco e a gente toma contato, porque assim, isso aí a gente lê, vê os comentários, a gente nunca é levado a refletir, sou branco, porque ser branco é ser, é o parâmetro de todas as coisas, né? Ainda mais macho branco, né? Adulto, o homem branco adulto, né? Agora, quando a gente toma contato com a questão racial de fato, a primeira reação de quase todos nós é negar. E essa negativa ela pode ser mais ou menos selvagem, mais ou menos cruel. Mas pessoas que se entendem inseridas nos discursos humanos, por vezes são as mais radicais em não aceitar que na sua fala, na sua postura, né, existe manifestação de racismo. Porque se entende como se eximindo da sua responsabilidade, né? Então, é muito complexo, é muito distante. Eu vejo hoje os meios de comunicação de massa muito mais cheios de representação, né? E isso é maravilhoso, mas também precisamos pensar no consumo da imagem das pessoas pretas como uma suposta inserção aí num discurso antirracista. Mas, enfim, dá para a gente desdobrar em várias reflexões, em várias questões. E o recorte prisional, né, o recorte carcerário, que é o que a gente vai falar hoje, ele é um reflexo. A nossa sociedade, e aí eu vou relacionar essa aula de hoje com a aula de necropolítica, né? A nossa sociedade tem mecanismos perversos e bem complexos para reeditar o terror da escravização, né?
Nossa sociedade reedita a escravização a todo tempo, com as mais variadas maneiras de reeditar. E aí eu vou citar novamente aquela música do Rapa de que todo camburão tem um pouco de navio negreiro, né? Como o projeto eugenista brasileiro, né? De branquear a nossa população, trazendo os colonos europeus, sobretudo para a região sul e sudeste, né? Ele não funcionou num aspecto, porque a nossa população é predominantemente não branca, né? 54% a 56%, essa média tem variado aí nas pesquisas, mas o plano eugenista funciona quando a gente tem um país que nega em várias formas de manifestação a cor da pele que predomina aqui, né? Então, a gente gosta muito de falar que a gente descende de português, italiano, sei lá o quê, polonês, mas a gente tem um apagamento do caminho histórico para os pretos entenderem de onde vieram sequestrados os seus ancestrais. E sequestrados, usurpados, humilhados, desidentificados, né? Animalizados. E aí a gente hoje não consegue enxergar um palmo diante do nariz para perceber que essa história se repete com outros roteiros. E o encarceramento em massa, ele é um dos roteiros dessa sociedade estruturalmente racista. Aqui, ó, eu não sei se vocês já leram ela, mas para quem está disposto a ter uma leitura gostosa, profunda, rápida e que diz o que tem que ser dito, esse livro aqui, tá? Da série Feminismos Plurais, tá? Esse livro que é aí sobre essa série que é sob a coordenação da Djamila Ribeiro. Existem críticas variadas sobre a Djamila, né? Inclusive parte que a Djamila fala para branco. Como é que eu vou opinar? Eu não posso opinar. Eu só posso dizer que, para mim, ela consegue entrar, ela consegue falar também, tanto quanto outras pessoas que falam de uma outra forma em outros espaços, tá? E aí eu não me atrevo a fazer essa crítica porque eu não posso fazê-la, né? Eu sou branca e ela fala para mim, mas a Juliana fala também, a Angela Davis, né? A Sueli Carneiro e outras autoras brilhantes que nos tiram da ignorância, né? O Frantz Fanon, né? O Achille Mbembe, e queria lembrar de brasileiros, e eu preciso preencher essa lacuna de ler autores pretos brasileiros, eu preciso lê-los, né? Falei Sueli, e outros autores que eu tenho por aqui em algum lugar, mas assim, eu acho assim, eu quero muito conseguir ter com vocês outra disciplina, eu queria ter uma disciplina em que a gente pudesse, ou de repente, a gente pensar, né, a médio prazo, a gente construir aí um grupo de estudos, talvez, sobre as questões raciais, né, que a gente pudesse se dedicar. Esse livro também é um livro bom, tá? Ele... E aí, para os brancos, eu tenho um dos que eu acho um dos melhores livros que eu já li, para a gente deixar de ser ignorante, que é esse aqui, ó. Ignorante por desejo, né? Ignorante por isso, por conveniência, né? Que é conveniente, né? Que é esse aqui, ó. Estudo sobre branquitude, branqueamento do Brasil. Aí, quem quer tomar cuidado para falar, para ser antirracista, sem tirar o protagonismo do real protagonista, esse livro aqui é muito bom. Aliás, essa série toda de livros é muito boa. Eu acho que não tenho certeza que eu tenho ele em PDF, vou dar uma olhada, se eu tiver eu disponibilizo. Isso, manda para todos nós, tá? Porque em PDF eu não tenho ele. Eu tenho ele só aqui, todo riscadinho, todo marcadinho.
Então, esse aqui, para nós, é uma boa escada para a gente transpor o muro da ignorância racial. Nós, os brancos, que não nos convém. Cara, Fala. Oi, Ana. Diga lá. oi, meu amor, desculpa interromper. Diga lá, diga lá. Eu peguei o comecinho da fala, eu cheguei um pouquinho depois, mas eu queria dizer e colocar numa situação que tem acontecido antes, não sei se os colegas que são pretos, que são da sala, têm percebido isso, mas assim, é uma coisa que me deixa muito impaciente, muito brava. Hoje foi um dia que eu acordei brava, entendeu? Sem paciência nenhuma para qualquer tipo de manifestação sobre o feriado, que na verdade eu não sei porque é um feriado, porque as coisas continuam a acontecer do jeito que sempre aconteceram, só que de maneiras mais veladas. E esse semestre a gente teve a oportunidade, né, de estar conversando com colegas de outras turmas e tudo mais sobre diversos assuntos nos estágios. E ocorreram situações, e não só situações que aconteceram nessas conversas, mas que acontecem sempre, e são situações que acabam cansando bastante, que, por exemplo, estou falando sobre algo que acontece na minha vida, estou falando sobre o racismo, por exemplo, e sobre o que você disse antes, de ser radical nessa esfera de, olha, não sou racista, de deixar isso totalmente explícito e acabar com essa raiva toda em querer mostrar que não é racista, acabando nem deixar a pessoa que está sofrendo com racismo falar sobre. E isso é uma coisa que acontece muito e que acaba diminuindo a força de uma pessoa que às vezes está tentando lutar por algo que ela não está sendo nem escutada, porque outra pessoa que está tentando provar que não é racista está ali com um trombone na orelha de todo mundo. Uhum. Silenciamento, né, Ana? Sim, exatamente. Silenciamento, é. Por isso que se quando a fala dos colegas brancos não é o meu lugar de fala, eu entendo que talvez haja um desejo de aceitar de acertar para alguns e haja um desejo de se eximir, né? De dizer, eu não sou racista, então tá bom. Quando a gente sabe que não basta não ser racista, a Ângela deixa isso muito claro, a Ângela Davis, a gente tem que ser antirracista. E cada um, entendendo direitinho de como as coisas se dão, a gente acaba apreendendo como nós podemos não silenciar vocês, como nós podemos ser, né, coadjuvantes importantes quando a fala aberta é a de vocês, né, e protagonistas atuantes quando estamos falando para nós, os brancos. Acho que no momento a gente é coadjuvante, porque quem está na frente e a fala é de vocês, a gente é coadjuvante. A gente diz, estamos aqui, secundário, terciário, mas estamos aqui. E quando a gente está frente a frente com outro branco, aí a gente é protagonista do antirracismo, né? E se tem alguém preto presente, a gente se cala e abre a fala, né? A gente se cala e abre a fala. Essa é uma regra de ouro, né? É uma regra que quando a gente vai lendo, vai estudando, vai aprendendo, escutando, ninguém é obrigado a entender tudo. Essa coisa de ser estrutural, ela tá em cada almoço de domingo, que a gente ouve uma bosta, um parente que acha que é engraçadinho. Lá no Sul tem muito, no Brasil tem muito isso, né? Aquele parente engraçadinho que acha que vai agradar fazendo uma piada nefasta de racismo. Então, desde sempre, a gente é socializado a reproduzir essas coisas, a gente que é branco. E quando não reproduzimos, a gente reproduz porque se cala, afinal de contas, não é assunto meu, é assunto nosso sim. É assunto nosso sim. Né? Sim, só que no nosso lugar. Né? A gente está sempre à frente de tudo. Né? Temos que aprender a não estar à frente também. Né? Enfim. Mais alguma colocação, meus amores? Mais alguma observação? Hoje eu tô bem com isso que aconteceu, assim,
eu acordei, a primeira coisa que eu fiz quando eu acabei pegando o telefone, eu vi uma publicação da Mayra, a Mayra Cristina, que é uma figura, uma das pessoas que eu tenho mais respeito aqui na nossa cidade. E eu brinco com a Mayra, que a Mayra é do grupo militância. Ela não tem militância, ela tem vivitância, porque o que ela vive, ela milita. Então, ela é uma das pessoas mais verdadeiras e autênticas no que faz. Não sei se vocês conhecem a Mayra, que há muito tempo teve na coordenação da Casa do Hip Hop. A Mayra é uma figura extremamente atuante no cenário cultural de Piracicaba, está sempre envolvida no curau, no batuque de umbigada, nos movimentos culturais da cidade, né? É uma pessoa que eu tenho o máximo respeito pela coerência, né? E aí, a primeira coisa que eu vi foi uma publicação da Mayra e vi aquele vídeo dos dois seguranças batendo no rapaz e a moça filmando, né? E instantaneamente aquilo gerou uma necessidade de falar, né? De falar sobre aquilo, né? E aí o que eu estava falando para a turma, nossa dor de branco não é nem 1/3 da de vocês. E já dói, imagino que dói. Ok? Vamos adiante? Vamos lá? Vamos respirar fundo e vamos falar um pouquinho mais disso. Só que agora, vocês estão com as apresentações aí, né? Deixem aberta a apresentação que é do encarceramento feminino, tá? Tem a primeira lâmina, que é a lâmina aí que fala da temática, e tem a segunda lâmina que diz qual o lugar da mulher na sociedade brasileira. Veja, mulheres cis, mulheres trans, pessoas queer, né, que são binárias e que, de alguma forma, uma parcela do feminino vive isso que a gente vai ver agora. Né? Eu, por exemplo, me entendo uma pessoa não binária, eu me entendo uma pessoa queer, né? Porque eu sou uma mulher lésbica que não performa nem só uma coisa, nem só outra, e performa um pouco de cada, e dependendo do momento eu sou o que eu quiser ser, né? Então, a gente que vive nesse recorte de diversidade humana, né? A gente está sempre com esse X nas costas. E aqui a pergunta que eu faço para a gente começar a pensar de encarceramento feminino é, em primeiro lugar, teoria geral do feminismo, né? Qual o lugar da mulher na sociedade brasileira? Bom, a gente falava que o Brasil é um país também estruturalmente machista. Isso quer dizer o quê? Que a gente nasce e ganha o kit menino e o kit menina. Isso chama-se sexismo. E o sexismo nos fala de meninos vestem azul, meninas vestem rosa. E o sexismo, ele é uma das facetas do que eu chamo de escala da violação da mulher. Olha lá aí. O que eu quero dizer, gente, para variar, a ladainha ainda não tem um pano para limpar o quadro. Peraí. Tudo bem, vai. Comprei um apagador que não apaga nada. Apagador que não apaga nem a dor. Deixa eu achar esse útil aqui, de repente ele resolve apagar agora. Olha lá. Então, o que eu digo, hein? Olha só, ele suja mais do que limpa. Que tristeza. Brincadeira, tia. O que eu quero dizer com isso? Que o sexismo faz parte dos fenômenos que percorrem aí, que trazem uma escala. Olha lá, hein? Aqui eu tenho o azul e o rosa, né? A nossa ministra da goiabeira, né? Olha lá, coisas lindas que acontecem na nossa nação. Bom, nós estamos discutindo se a Terra é plana ou não, o que é uma goiabeira e o rosa ou o azul, não é verdade? Bora lá. Então, isso aqui, vamos considerar que o sexismo que fala isso, a menina senta de perna fechada, o menino pode sentar como quiser. Inclusive, depois que a gente é adulto e anda no transporte público, a gente é obrigada a andar espremida no canto, porque eles têm alguma coisa ali que eles não podem juntar as pernas. E aí, eu já perguntei para homens, eu disse, vem cá, é tão grande que vocês têm que sentar com as pernas abertas mesmo? E aí, todos os homens, os quais eu perguntei, imagina, Karina, dá para cruzar a perna, inclusive. Né? Esse negócio tem a ver com uma ideia simbólica de eu ocupo o meu lugar e o seu lugar. E se você tem que ficar espremida no canto. De quebra, eu ainda te encoxo,
porque é um direito que eu entendo que eu tenho, porque o corpo feminino é do homem. Olha lá, hein? Tanto que eles matam a gente, né? Ou nos estupram para nos corrigir quando a gente é lésbica. Olha lá. Estou falando bobagem? Não, estou falando verdade. Olha lá. Então, a gente tem a escala, né? Essa é uma escala. E eu penso dessa forma. E quando eu falo sobre feminismo e machismo, essa escala está sempre na minha cabeça. Então, vai desde coisas que parecem ser mimimi ou sem grande importância, como o sexismo de que rosa é cor de menina e azul é de menino, e esse é o ponto extremo que eu uso para ilustrar. Esse aqui é o ponto 1, tá? Porque aqui já tem conteúdo machista, mas gera dano. Olha lá, em teoria da professora, hein? Teoria que gera dano 1, grau 1 desse dano. Na prática, quando fala de coisas tão sutis assim, ó, gera dano porque nos aprisiona, nos coloca em caixinhas, né, de existência, logo limita a possibilidade de existir dessa subjetividade, né? Faz com que tenha que ficar naquele quadrado ali. Pois bem, o primeiro ponto é isso. E o último ponto é o feminicídio. Que aqui, gente, aqui a gente tem uma mulher que morreu, né? Uma mulher que morreu, tá? Então, parece bobagem discutir isso, mas existe uma escala de intensificação disso, e essa escala, ó, aqui, ó, o estupro, né? Talvez, sei lá em que lugar ele estaria, né? Mas essa escala, ela culmina com isso aqui. A partir do momento que você aniquila a vida da mulher pelo fato de ela ser mulher, né? Pelo fato de ela ser mulher. Ela deixa de viver porque o cara entende que o corpo dela é dele. E ele não aceita que eles se separaram. E ele vai lá e mata. Eu contei para vocês da menina de 16 anos que eu atendi ano passado na defensoria. Né? A gente atendeu ela, a mãe dela e o bebezinho no colo. E ela veio dizendo, ele quase me matou, quase matou a mim e minha mãe. Tentou nos esfaquear, nos degolar. O vizinho socorreu, conseguimos fugir. Bom, você pode, atendendo, né? Você pode sair daqui para um acolhimento. Acionamos o CRAM, o Centro de Referência da Mulher, aqui de Piracicaba, que imediatamente colocou à disposição uma vaga de acolhimento para mulheres vítimas de violência, né? Ela, a mãe e o bebê poderiam ir para lá, enquanto a equipe do município trabalharia a inserção e tal, em vários trabalhos, nesse outro lugar, né? 15 dias depois, ou menos até, eu recebi uma ligação na defensoria de que ele tinha assassinado ela, né, estrangulada, né, e tinha entregue o bebê para a mãe dela e fugiu. Ele foi pego depois, essa história aconteceu ano passado, ele foi pego depois, está preso agora. Mas qual é o lugar na sociedade brasileira? O lugar na sociedade brasileira da mulher é um lugar de assimetria. Veja, dominação masculina implica os homens estão num lugar em que eles são a regra, sobretudo os homens brancos, mas, e aí eu vou indicar uma leitura para vocês que eu li com a minha turma de Desenvolvimento Humano 2, que é um material da revista Cult. Já viram? Ele tem a foto de capa, é um homem nu com duas mãos femininas cobrindo o pênis, assim, cartografia das masculinidades. Cult. Eu estou assinando a revista agora, eu vou baixar os artigos e passo para vocês. Esse artigo eu já tenho, eu não sei até se vocês não têm de alguma aula que vocês tiveram aí. Lá tem um texto fazendo a cartografia das masculinidades. Um texto é sobre o homem preto e o outro texto é sobre o homem gay. E fala da normalização da homossexualidade masculina, mas quando ela se aproxima, ela é aceita quando ela se aproxima do modelo de homem viril. Leiam,
vale muito a pena. Ai, Karina, é exatamente isso. Cadê o Reginaldo? Reginaldo tá quieto hoje, eu chamei ele 10 vezes. A gente sempre fala sobre isso. Eu vou explodir com essa aula hoje, porque é exatamente isso, sabe? Tô por aqui. Não é? Então tá bom, a gente aceita. Tudo bem ser gay, mas não pode dar pinta, né? Tem que ser Barbie, tem que tomar Anabol, tem que tomar todo o suplemento possível, ser aquele cara grandão. E agora já faz um tempo que eles estão numa onda de dizer que não são gay, eles só gostam de ter sexo com homem. Puta merda! Alguma parte dessa aula eu perdi, então. Veja, somos nós mesmos dando tiro nos nossos pés, né? Como se houvessem categorias melhores de nós. Quando a gente faz isso, a gente se aniquila, porque, na verdade, ninguém respeita a nossa existência como é na pluralidade. Então, o cara tem que ser Barbie, que vai para The Week, dançar sem camisa e mostrar os músculos dele, né? Que a gente sabe que é um padrãozinho, né? E aí, POC, todas as classificações que tem, tá todo mundo ferrado, né? Porque daí não é o bom gay, né? Ok? Exatamente. E daí depois coloca-se, né? O discurso é que é o meu gosto, né? Eu gosto disso, o meu gosto é desse jeito. Mas daí, aí que eu amo Skinner, aí ela é reforçada a vida inteira a gostar de um padrão e coloca o outro como aversivo, tudo que é diferente disso como aversivo, e daí é só questão de gosto, né? Não é nada além disso. Sim. Não tem nada a ver com a sociedade que te oprime a ser... Tá bom, a gente vai te aceitar como gay, tá bom, amiguinho? Mas você não pode parecer gay, ok? E, de preferência, ataca toda a diversidade que houver, né, dentro da sigla LGBT, né? Então, assim, se você é queer, então, aí você... Aí, né? Enfim. Então, vocês conseguem achar esse texto facilmente na internet, mas se vocês não conseguirem, eu tenho ele, eu mando para a turma de vocês, tá? Para a gente discutir aí. É muito legal, é muito legal. Esse e o texto que o autor escreve, ele usa o Fanon, Frantz Fanon, para fazer o estudo da ideia de que o homem preto não é visto como um homem, mas em alguns momentos ele se beneficia, né, se banha nas águas do machismo, porque em alguns territórios ele é um homem que pode fazer valer todas as regras do machismo. É excelente esse material. E aí, assim, gente, deu muita discussão em sala de aula, e olha que é uma turma que está no início do curso, terceiro semestre ainda, mas a galera pegou com unhas e dentes. Então, imagina vocês estão às portas da formatura e super inseridos em várias discussões e tal. É maravilhoso, tá? Então, esse lugar da mulher é um lugar assimétrico. Essa semana mesmo passada, eu estava conversando com uma promotora de justiça, uma psicóloga do tribunal, uma advogada representando a OAB, né? E a gente estava, uma juíza estava presente também, uma juíza lá de Santo André, e a gente estava falando o quanto, inclusive elas, principalmente a promotora e a juíza, sofrem com a assimetria. Primeiro que as mulheres não estão representadas nesses lugares em grau de igualdade. Mulheres pretas, então, eu não vou nem falar, porque, assim, as mulheres pretas, elas, em quantidade, não recebem nem o básico do básico para poder ter as ferramentas para lutar e chegar lá. Então, aí você fala na suposta meritocracia, que é a falácia do absurdo, é a mentira do absurdo, né? Mas, enfim, é um discurso que está aí para deslegitimar a verdade real, aquela que acontece no cotidiano. E eu estava dialogando, principalmente dirigido à juíza e à promotora, falando do quanto, por mais que elas ocupem funções de autoridade, e elas são figuras de autoridade, o tratamento para elas é excelência, né? O quanto isso, na hora do vamos ver, elas são desrespeitadas, inclusive, por outros homens em funções hierarquicamente inferiores às delas. Então, o quanto essa assimetria, né, ela, por vezes, ela não gera respeito nem quando o poder formal está na mão da mulher, né, no caso delas. E foi interessante porque ambas disseram, nossa,
É bem isso. Sempre foi isso. Sempre tivemos de lutar com isso. Entre os pares, então, piorou. Então, o lugar da mulher é de assimetria. Seja lá qual for o lugar que ela ocupe, né? Ela pode estar num lugar de acesso privilegiado. Inclusive, ela pode ter uma excelência lá no nome. Ela sempre será lembrada, né, de uma forma ou de outra, de que ela é um não homem. Quer ver um lance muito louco que acontece com mulheres que não performam feminilidade? E isso eu andei falando nas turmas por aí, falei nessa turma também. Quando a gente chega, ou a gente é odiada, porque os homens entendem de que nós estamos tentando ser eles, e eles não aceitam, como se fosse, né, enfim. Mas ok, eles entendem que estamos querendo ser eles. E nos rechaçam, por vezes somos até violentadas sexualmente para tentar nos corrigir. A gente sabe que o estupro corretivo existe, né? Mas um outro movimento muito curioso que acontece é dos homens identificarem a masculinidade que eles entendem em nós e tentarem fazer um acordo conosco como se nós fôssemos mulheres superiores. Porque, tal qual os homens gays que se mantém com o estereótipo da virilidade, nós seríamos mulheres superiores porque temos o estereótipo da masculinidade também em nós. E aí os caras te tiram para brother. E para brother, no sentido de vamos achincalhar as mulheres. Nós que somos caras, né, cara? Como se eles tivessem para oferecer para mim, a mulher que não performa a feminilidade, o grande louvor, né? O louro de ser quase um homem. Eu, homem, te abençoo como mulher, homem. E é absurdo, porque isso acontece mesmo. Se eu estou num restaurante, olha lá, hein? Eu e a minha companheira. E aí o garçom só se reporta a mim. Se alguém vem fazer uma entrega na minha casa, o entregador só se reporta a mim. Se o cara vem em casa consertar a TV, ele só se reporta a mim. Se eu vou num lugar visitar um imóvel, ele só se reporta a mim. O que isso me fala? Assimetria de gênero. Porque ele entende em mim, e olha que eu estou falando de uma mulher, eu não sou um homem trans, sou uma mulher que performa a característica de ambos os gêneros, mas eles só se reportam a mim. Por que eles fazem isso? Porque eu sou mais legal? Porque eu sou mais alguma coisa? Não. Porque os homens entendem que o valor das coisas está no masculino. Então, se um homem é homossexual e performa características entendidas na nossa sociedade como femininas, ele vai ser atacado, usurpado e rejeitado. Da mesma forma que a mulher que performa características socialmente entendidas como masculinas, ela pode gerar uma tentativa de cooptação pelo elemento da masculinidade, né, da virilidade que esse homem enxerga naquela mulher, tá? E isso é assimetria de poder. Isso fala do lugar da mulher na sociedade. Então, o Catra falava isso, Mr. Catra falava, ele dizia, a mulher lésbica é a melhor mulher que existe, porque ela sabe o que é bom, a mulher. Não tem nada de, uau, que legal. Não. Isso é o bom e velho machismo estrutural dizendo mulheres superiores são mulheres que se assemelham aos homens em algum ponto, certo? Sem contar a fetichização do sexo entre mulheres, que é uma coisa muito presente no universo do erotismo masculino, né? Não é um respeito pelas relações lésbicas, é uma erotização, é a assimetria, é a apropriação do ato sexual e do amor lésbico como fonte de prazer do homem a serviço de. Se você fizer uma enquete com homens que têm desejos por mulheres, qual a principal fantasia que eles têm? Essa fantasia vai ocupar os primeiros lugares, se não o primeiro lugar. Porque fala de dominação, certo? Beleza? Bom, hoje é uma aula sobre sistema prisional, mas uma aula sobre 16 dias de ativismo, uma aula sobre a questão racial, porque está tudo pipocando, né? E já que estamos aqui num feriado tendo aula, vamos tacar fogo no parquinho, tá? Olha lá.
Então, veja, essa assimetria entre homens e mulheres, ela se manifesta no machismo estrutural também nas instituições, certo? Quando a gente vê um juiz e um promotor fazendo com a Mariana Ferrer o que fizeram, a gente acha absurdo, fica surpreso que aquilo acontece. Mas aquilo é a regra. Aquilo acontece o tempo todo em delegacias, tribunais, Brasil afora. Dia 3 de dezembro, eu fui convidada pela Prefeitura de Americana, no dia 3 de dezembro, às 19 horas, eu vou dar uma palestra sobre os 16 dias de ativismo pela internet, talvez seja pelo Teams, eles estão definindo qual vai ser a plataforma ainda. E a gente vai falar de machismo estrutural, claro, mas vai falar do machismo institucional, né? E evidentemente que a gente vai falar de racismo também. É claro que a gente vai falar de racismo também, porque isso está presente no sofrimento mais potente, as mulheres que mais sofrem. Aliás, isso foi sempre uma briga dentro do movimento feminista, porque as brancas queriam lutar pelo direito de todas as mulheres, e até hoje ainda é um inferno, para a gente fazer entender para as outras brancas que quando a gente protege mais as pretas, a gente está protegendo todas nós. E a gente protege mais as pretas porque as pretas de nós são as que estão na linha de frente de todas as violações contra a mulher, todas, desde menos anestesia no parto até aquelas que são mais assassinadas, aquelas que são mais estupradas e aquelas que são mais encarceradas. Então, se dentre nós mulheres, nós temos mulheres mais vulneráveis, é óbvio que a gente tem que priorizar atender a vulnerabilidade delas, porque quando lutamos pela redução da vulnerabilidade delas, lutamos pela redução da vulnerabilidade de todas nós. A gente não perde espaço, a gente se fortalece. Só que isso é difícil para se entender, porque na estrutura que tem o machismo, tem o racismo. E mesmo a mulher branca, ela é socializada numa sociedade racista. Então, enquanto ela não... Porque, assim, todo mundo consegue entender a teoria quando fala de machismo. Mas na hora de fazer a sobreposição do machismo e do racismo, estranhamente as manas ficam burras. Elas não entendem direito, né? Ok? Porque é difícil. Você que se entende militante, entendida dos direitos humanos, admitir que você não entende merda nenhuma de racismo. Ou você achava que entendia, né? Então, isso é muito difícil. Pois bem. Vamos adiante, então. Ó, se quiserem falar, é só abrir o microfone. Eu vou ver que vocês abriram. E aí eu vou permitir a fala, claro, né, gente? Tá? Deixa eu ver aqui, tem alguém no lobby? Ah, não tem. Ó, eu tô agora na lâmina 4, tá? E essa lâmina nos diz o seguinte. O número de mulheres presas cresceu 517% entre os anos de 2004 e 2014. Ao longo de 10 anos, cresceu 517%. Em proporção, o número de homens encarcerados no mesmo período cresceu 220%. Olha lá, hein? Somos psicólogos, né? Mas até nós conseguimos que 517% é bem mais do que 220%, tá? De 2004 a 2014, em 10 anos. Ou as mulheres estão muito bem no mundo do crime, ou uma maldade inerente às mulheres se apossou do corpo delas nesses 10 anos. Ou é uma coisa ou é outra. Não, mas tem um terceiro elemento, porque essas coisas são inteligíveis, elas não são aceitáveis, né? Primeiro, porque inclusive no mundo do crime organizado,
como há uma assimetria de poder na nossa sociedade, também no mundo do crime há assimetria de poder. E quando as mulheres estão no mundo do crime, elas ocupam as posições inferiorizadas. Então, também no mundo do crime, o nosso papel é inferior. Ganhamos menos até no mundo do crime. Então, o que será que acontece? Porque então a gente ficou naturalmente más em 10 anos, né? Baixou a natureza aí de todos, Marcola, Fernandinho Beiramar, baixou tudo isso na mulherada. Mas se tivesse baixado, a gente ia estar no topo da cadeia do crime. Então, o que aconteceu, hein? Olha lá, hein? Olha o aumento ali, na próxima lâmina a gente tem o gráfico que mostra visualmente esse aumento nesse decênio, né? Nos 10 anos para lá. Em 2006, entra em vigor, né, a lei de drogas, né, uma nova articulação, estruturação de como se daria a punição para os crimes relacionados às drogas. O tráfico, o financiamento. Veja, as penas, antigamente, o tráfico tinha o artigo 12, né, da lei nova de drogas, ele tinha uma pena, era a pena mais alta. O que os estudiosos da segurança pública, do crime organizado, se deram conta? Né? Que havia uma parcela gigantesca de pessoas, aliás, na verdade não, parcela gigantesca não, uma parcela pequena de pessoas que tinham uma influência gigantesca, essa é a frase certa, no mundo do mercado de drogas, que era o financiador. Esse cara, ele não era punido em lugar nenhum. Até porque esse cara, ele figura como o dono de grandes empresas, o dono de indústria farmacêutica, o dono do filho, neto do deputado, né, totalmente implicado com o poder público. Veja, uma das coisas que define crime organizado, agora eu estou me puxando a especialização em segurança pública, mas uma das coisas que define o crime organizado é a intrínseca relação do crime organizado com o poder formal, com o Estado. Então, um dos maiores exemplos, os exemplos mais didáticos para a gente estudar crime organizado, são as milícias. Eu não vou falar de milícia, é uma coisa que eu não vou falar de milícia hoje, eu não vou falar de milícia. Mas são as milícias, né? Porque a milícia, ela é o quê? Ela é uma força de crime organizado totalmente vinculada ao poder público. Porque para ela funcionar, o poder público, no mínimo, tem que fazer de conta que não vê. No mínimo. E isso é participação por omissão. No mínimo. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, essa participação ela não se dá por omissão. Voltando ao financiador, o que a gente se deu conta? Né? O que os estudiosos da segurança pública se deram conta? Que a ponta mais importante dessa estrutura de crime nunca aparecia. Não sei se vocês já assistiram aquele filme O Senhor das Armas, com o Nicolas Cage. Ele é um filme antigo. E ali ele mostra o mercado internacional do tráfico de armas, que está ali, ó, de mãozinha dada com o tráfico de drogas, certo? Porque estão relacionados. E lá ele mostrava presidentes, ditadores, grandes empresários, pessoas famosas, ricas, influentes, todas de alguma forma envolvidas com o tráfico internacional de armas. No caso das drogas, é semelhante, né? A gente demoniza aí os grandes patrões do tráfico, mas a gente nunca enxerga os caras que injetam dinheiro para que esse mercado se mantenha funcionando potentemente, que são os financiadores do tráfico. Pessoas que injetam bilhões por ano para que o mercado do narcotráfico siga funcionando. Então, eles lavam o dinheiro do tráfico
em empresas, muitas vezes empresas com grande visibilidade, com uma boa quantidade de lucros pela atividade fim, né? Então, se ela é uma indústria farmacêutica, ela vai vender lá, vai produzir os seus remédios, mas aí uma parcela do dinheiro do tráfico, ele sai daquela empresa, ele entra e sai dali, ele é lavado, né? E se torna um dinheiro limpo através da atividade aceita, regularizada. É assim que se dá o crime de lavagem de dinheiro, né? Como a gente está vendo aí que o filho do presidente da República está sendo investigado, né, por milhões e milhões nas rachadinhas que foram parar em outros lugares, lá no comércio da Cacau Show, da loja da Cacau Show, ou comprando imóveis. Então, esse dinheiro ele vai passar lá pela máquina de lavar e vai sair limpinho, benzido, né? Um dinheiro que não é sujo, certo? Maravilha? Bom, esse vídeo, já entenderam que esse vídeo vai com link para o meu canal, e aí só quem tiver o link vai acessar, tá bom? Porque senão eu já comecei a ter haters aí, de vir fazer uns comentários absurdos. Então, enfim, tá? Olha eu querendo passar na lousa, a pessoa tá bem louca, olha lá. Então, por que, professora, o índice de mulheres encarceradas subiu tanto se não tem uma maldade que tomou conta das mulheres nesses 10 anos, nem elas subiram, né, na hierarquia do crime organizado? Pois bem, é aquilo que eu começo a aula falando para vocês. Em 2006, a lei de drogas mudou, e aí, na lâmina 6, vocês vão ter lá os principais tipos de crimes, né, que geram o encarceramento de mulheres. Olha lá, hein? 60% dos crimes praticados, 60 não, quase 70% dos crimes praticados pelas mulheres são o crime de tráfico de drogas. E aí, olha lá, a lei ficou mais rígida, ela passou a encarcerar o pequeno traficante, né? Essas mulheres são mulheres predominantemente em situação de vulnerabilidade social. Muitas, a grande maioria delas, quando a gente vai estudar o perfil delas, né, são mulheres arrimo de família, que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, nem formal nem informal. Lembrem, a gente está numa posição de assimetria de poder, e não conseguindo ter acesso à renda pela via do trabalho, mesmo que informal, o tráfico de drogas se apresenta como uma possibilidade de renda para manter a família, para sustentar a família, para alimentar os filhos, porque na boa parte dessas famílias os homens se foram, e quem ficou cuidando dos filhos e do lar foram as mulheres, muitas vezes com baixa escolaridade, com baixa qualificação e com uma dificuldade gigantesca de se inserirem no mercado de trabalho formal ou informal, tá? Indico aí para vocês assistirem lá no canal as aulas que falam, as aulas da teorias e técnicas de grupo, principalmente as que falam de família, tá? Porque a gente acaba abordando as novas configurações de família, e a gente trabalhou muito isso nessa disciplina, né? Para desconstruir essa ideia de que família é só pai, mãe e filhinhos, né? Porque 70% das famílias brasileiras não são nessa Constituição, né? É pai, mãe e filhinhos para sempre, até que a morte os separe, porque 70% das nossas famílias são de recasamento, famílias monoparentais, famílias arrimadas pelas mulheres, ou homoafetivas, ou onde tem a mulher e seus pais. Então, são outras constituições, né? E aí a gente tenta, Estatuto da Família, família é só pai, mãe e filhinhos. E 70% das famílias brasileiras não são contempladas pelo Estatuto da Família. Muito bem, isso é muito bacana, isso fala muito da realidade brasileira mesmo. Mas vamos voltar aqui às mulheres. Olha lá, tráfico de droga, furto e roubo, tá? Se eu somar esses 3, 70, 80, dá 80 e poucos % dos crimes cometidos pelas mulheres, tá? Mais ou menos 80, vamos botar aqui 85% dos crimes das mulheres está entre tráfico, furto e roubo. Bom, primeiro nos fala de uma sociedade que não tem igualdade do acesso ao trabalho.
Então, as mulheres não têm o mesmo acesso, as mulheres vulneráveis menos ainda. Pois bem, furto me diz respeito a alguém que precisa. Furtar é pegar uma coisa sem violência ou grave ameaça. Eu estou aqui, estou conversando com alguém, aí vem alguém aqui, pega o livro da Juliana Borges, que sabe que é um bom livro, eu estou aqui conversando, pega o livro, vaza e eu nem vejo. Isso é furto. Agora vem alguém aqui, mete uma arma na minha cabeça e diz, me dá o livro da Juliana e toda a sua coleção feminista e antirracista. Aí eu vou me defender. Não, tô brincando. Essa arma na minha cabeça configura violência e grave ameaça. Ou seja, isso é roubo, tá? São artigos diferentes no Código Penal. Essa aula é uma aula de psicologia jurídica. Então, furto é o artigo 155 do Código Penal brasileiro. E o roubo, né, é o artigo 157 do Código Penal brasileiro. As penas são diferentes porque um tem violência e grave ameaça e o outro não. O roubo tem violência e grave ameaça, tá bom? Tanto que o roubo quando do roubo decorre a morte, ele é chamado crime de latrocínio. É aquele que foi roubar e no curso do roubo houve a morte, tá? A pena dele é maior do que a do homicídio comum e ele é um crime hediondo, tá certo? Não prescreve, ou seja, pode passar o tempo que for e ele não vai prescrever. Eu posso lá fazer o BO e gerar o processo, pode gerar uma condenação, e ele é inafiançável. Eu não posso pagar para sair em fiança se eu cometi latrocínio. O crime de racismo também é imprescritível e inafiançável. E os crimes de homofobia, LGBTfobia, como o STF já aprovou a lei de crimes de homofobia, ela ainda não foi escrita, mas enquanto ela não for escrita, vale a lei de racismo com as devidas adaptações. Então, quando sair a lei dos crimes de homofobia, homofobia será crime hediondo, imprescritível e inafiançável também, tá bom? Maravilha? Só para deixar a gente por dentro disso daí. Então, 64,7% das prisões femininas está ligado a delitos relacionados às drogas. E aí os dois crimes que mais acontecem estão ligados com crimes de alguém que precisa ter algo que não tem. Provavelmente porque fala também dessa posição de assimetria entre homens e mulheres na nossa sociedade. Tá bom? Então, se a gente faz a análise aqui desses crimes que mais aparecem, a gente vai perceber que a assimetria se manifesta, inclusive, nos crimes que mais acontecem com homens e mulheres. Tá bom? Alguma observação, pessoal? Então, vamos adiante, tá? Ó, sexismo, discriminação centrada no gênero também no mundo do crime. Então, também no mundo do crime, é coisa de homem, sexismo, ocupar papéis centrais na estrutura do poder. E é coisa de mulher, que é o lugar dado à mulher, ocupar posições e postos mais vulneráveis na estrutura formal do poder no crime. Então, aqui também se manifesta. E por que acontece isso? Acontece isso porque a sociedade brasileira é estruturalmente machista. Então, todos somos socializados dentro desses valores. E isso vai se reproduzir também no crime organizado. Tá certo? Ok? Aqui já, na outra lâmina, fala do que eu já falei a vocês, sobre a mulher estar aí relacionada ao tráfico de pequenas quantidades de drogas, né? E, por vezes, até como usuária, sendo penalizada pelo pequeno tráfico de drogas e o consumo, tá? Pequeno traficante, geralmente, nesse mundo do crime, a mulher é pequena traficante dentro desse mundo do crime. Quando eu trabalhava em presídio,
eu tive contato com uma ou duas mulheres, assim, numa posição mais vultosa, assim, com um vulto maior no mundo do crime, mas porque herdaram dos maridos que estavam presos. Tá? Então, elas só eram importantes no mundo do crime até aquele momento porque os maridos foram presos e elas ficaram com a atividade no crime aí no território em que viviam. Tá? E esses homens de dentro do presídio, eles acabavam provendo algumas coisas, né? E elas também provendo a esses homens até que elas perdiam o posto de poder, se o cara ficava preso muito tempo. Tá? Uma outra coisa, a lei de execuções penais, ela fala o seguinte, ela fala que a lei de execuções penais, tem o Código Penal, que diz lá o tipo penal é a descrição do crime. Então, artigo 121 do Código Penal, matar alguém é o crime de homicídio. Então, o artigo é o artigo 121, a lei Código Penal Brasileiro, e o tipo penal está descrito ali. Quais são as condutas que configuram aquele crime? E logo abaixo está a pena. A pena para esse crime será de tanto a tanto. Aí tem os agravantes, os atenuantes. A pena é aumentada em 1/3. Se a vítima não puder se defender, se o cadáver for queimado ou ocultado, aí tem os agravantes, o que aumenta a pena. Então, o Código Penal, ele diz o que é o crime, descreve o crime e dá esse código de regras para a gente poder saber classificar o crime. Pois bem, a lei de execuções penais, ela diz como deve ser o cumprimento da pena da pessoa depois que ela recebe a condenação e vai para dentro da unidade prisional que ela foi, tá? Então, uma das coisas que a lei de execuções penais fala é que mulheres devem ser, né, prioritariamente presas em presídios exclusivamente femininos. No Brasil, mulheres presas podem estar detidas tanto em presídios exclusivamente femininos como mistos, dando-se prioridade às unidades exclusivamente femininas, tá? Porém, gente, 69% dos presídios femininos se dão em unidades mistas. 69% dos presídios femininos estão em unidades mistas. Bom, só 29% dos presídios são exclusivamente femininos e tem uma parcela ali que não foi quantificada. Isso pode parecer assim, não quer dizer que as mulheres e os homens são presos juntos, de jeito nenhum. Isso acontece só em algumas cadeias que colocam meninas menores de idade com homens adultos presos na cadeia. Isso aconteceu, se eu não me engano, no Pará, onde uma menina adolescente foi presa numa cela com homens adultos. Eu não preciso nem imaginar o que aconteceu. A juíza da infância determinou que ela fosse encarcerada lá, junto com aqueles caras. Enfim, esse é o extremo dos absurdos, né? A juíza determinou, prende ela lá com os homens. Mas não tem lugar na cadeia, prende com os homens. Tá? Pode prender. Primeiro que a gente não encarcera menor de idade, né? A gente não encarcera menor de idade com maior de idade, mesmo sendo do mesmo gênero. Menos ainda uma menina com homens adultos. Tá? Essa questão das unidades mistas faz com que uma série de necessidades e direitos das mulheres não sejam atendidos. As mulheres têm direito a todo acompanhamento ginecológico, tudo que diz respeito à saúde da mulher, né? Toda essa parte estrutural que é inerente às questões femininas, elas não são atendidas na grande maioria dos presídios mistos, porque a estrutura de saúde, ela é comum para todos. Então, você, na grande maioria dos presídios, você não tem estrutura da unidade para tratar da saúde da mulher, por exemplo. Tá? Então, você acaba negligenciando muitos direitos dessas mulheres quando elas estão nessas unidades mistas. Sem contar que o risco, em caso de motim, é maior. Havendo um motim,
que haja a mistura, a gente vai ter, enfim, crimes sexuais, a rodo, né? Enfim, outras coisas e atrocidades que possam acontecer, tá? Outra coisa interessante de falar, a gente tem uma tendência, assim, existe uma coisa chamada prisão domiciliar, que em tese é assegurada em lei para as mulheres com filhos pequenos, nós vamos ver mais daqui um pouquinho, mais ali para diante, né? E essas penas alternativas, né, não são priorizadas. Então, se eu posso manter uma mulher que foi pega com uma quantidade de drogas pequena, se eu posso mantê-la em prisão domiciliar para que ela possa se manter encarcerada, mas zelando pela sua prole, o judiciário brasileiro prefere encarcerar todo mundo. Agora, se é a mulher do Queiroz, ela pode ficar na prisão domiciliar para cuidar do senhor seu marido, né? Da mesma forma que se é a esposa do ex-governador, ela pode ficar em prisão domiciliar. Afinal de contas, ela tem filhos pequenos. Então, outra questão estrutural do Brasil, a gente vê no sistema prisional manifestado de uma forma gritante. Aquele que é vulnerável socialmente, ele é mais encarcerado, porque o sistema prisional brasileiro é seletivo. E ele seleciona esse efetivo de pessoas que vai se manter como uma mão de obra excedente da sociedade de capital. Trocando em miúdos, não está trabalhando, mete na cadeia, porque lugar de pobre que não trabalha na cadeia, se ele for preso, mais ainda. Então, tentando ser simplista, mas isso é que nos fala a seletividade, certo? Evidente, se eu não promovo mínimos sociais, condições, né, isonômicas das pessoas conseguirem coisas, algumas não conseguirão, mesmo que lutem intensamente. O que vai restar de alternativa? Alternativas relacionadas ao mundo do crime. Então, quem vai cometer crime em sua grande maioria? As pessoas vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, né? E sendo encarceradas essas mulheres, né, elas não vão poder ficar nos seus lares, né, para atentar às questões da maternidade, da saúde mental, do contato com a família. Não, elas vão para o presídio. E os filhos dessas mulheres que sejam mandados para as unidades de acolhimento, ou que fiquem com a família extensa, né? Ou que vão logo para adoção se forem pequenininhos, né? E de preferência que seja uma adoção internacional, porque o brasileiro acha que toda a vida que está no exterior vive melhor, que daí é a nossa síndrome, nosso complexo de vira-lata, que falava, meu Deus, Nelson Rodrigues, tá? O autor, escritor, jornalista Nelson Rodrigues. Alguém quer falar? Deu uma tosse aí? Uma outra coisa muito interessante, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Mas, e aí eu trabalhei quase 7 anos em sistema prisional lá no Rio Grande do Sul. Uma das grandes provas da disparidade de gênero no Brasil é o dia de visitas no presídio. Você vai lá e passa na frente de uma penitenciária masculina, no dia de visita, você vai ver uma fila enorme, cheia de mulheres, com algumas crianças, carregando sacolas, que são jumbos, né? Chama-se jumbo, né? As sacolas com mantimentos, enfim. E você vai no mesmo dia e passa na frente de um presídio feminino e vai ver o tamanho da fila de visita, mesmo que as unidades tenham a mesma quantidade de homens e mulheres. Quase ninguém está na fila. E na fila, geralmente quem está são as mães e as filhas dessas mulheres, mas são pouquíssimas. Então, quando a mulher é encarcerada, ela é abandonada pela sua família. Sem contar que o machismo estrutural também dificulta as visitas íntimas para as mulheres. A mulher não tem o direito a viver a sua sexualidade. Então,
Então, se ela foi presa, ela não tem que pensar em ter vida sexual. E eu trabalhei em presídio, eu ouvia das pessoas que trabalhavam lá dizendo aquela má vontade de fazer a liga que a gente chamava para visita íntima, né? De cadastrar quem ia visitar essa mulher no dia em que ela tinha direito à visita íntima. Porque o direito à vida sexual da mulher, né? O direito a entender que a mulher tem sexualidade e tem desejo, ele tem que ser oprimido, abafado, negado. Sexo é coisa para homem. Sexo tem a ver com o direito e o desejo masculino, mesmo que a mulher não deseje, tá? Então, olha aí, manifestações, desdobramentos do machismo estrutural, inclusive reverberando na realidade do encarceramento feminino, tá? É assim que a banda toca, né? É assim que as coisas se dão, de verdade. Bom, perguntas? A gente está na lâmina de número 11, a gente conclui a apresentação na 16, ou seja, a pessoa não sabe contar, mas se não me engano temos 5 lâminas. Eu preciso pegar uma água. Vocês querem fazer 5, mas é 5 minutinhos para a gente pegar uma água, fazer um pipi e voltar? Pode ser? Eu estou no ar, mexendo com giz e sem um copo d'água aqui. Vamos fazer 5 minutinhos, gente? É 5 mesmo, ó. São 3h50. 3h55 eu volto para a gente ir até o fim dessa apresentação. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então já volto.
Bora, pessoal, voltando. Vamos aí, ó. Vamos. Falei que eu ia fazer o masculino hoje, mas como hoje a gente já está um bom tempo e o feminino a gente está aprofundando bem e refletindo bem, inserindo outras discussões dentro da discussão do sistema prisional, eu vou fazer hoje tranquilamente, com calma, só o feminino. E na aula de quarta-feira agora, eu vou falar de incidente de insanidade mental, né? Que é quando a pessoa é inimputável, não pode receber pena, e aí ela recebe uma medida de segurança. A gente vai falar de hospital de custódia também. Então, a gente vai falar em temáticas também relacionadas ao encarceramento ou a capacidade de responder pelos delitos. Aí eu vou retomar alguns pontos do masculino, mas como com vocês eu já falei de masculino em outra disciplina, eu vou pensar só aquilo que talvez seja algo que precisa ser relembrado, ou que no feminino eu não toquei no assunto. Então, hoje nós vamos até o fim do feminino e encerramos a nossa aula, tá bom? Porque já são lá 2 horas que a gente está, vai fechar 2 horas, senão fica muito desgastante também, para vocês e para mim, tá bom? Lâmina 11. O que aconteceu, né, nos últimos tempos aí no Brasil? A gente teve a criação do Marco Legal de Atenção à Primeira Infância. Esse Marco Legal de Atenção à Primeira Infância, ele diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, mas ele acabou reverberando no direito das mulheres encarceradas, né? E ele previu ali, ele acrescentou 3 hipóteses novas quando uma prisão preventiva, porque assim, ó, quando há risco de o acusado ameaçar as testemunhas, fugir ou cometer novos delitos, a justiça pode decretar ou atrapalhar as investigações, né, ameaçando aí as testemunhas. A justiça pode determinar uma coisa chamada prisão preventiva, tá? E ela geralmente se dá em unidade prisional até que transcorra tudo e saia a sentença. Se criaram 3 novas maneiras, né, 3 novas possibilidades. Então, vejam, aquele excesso de encarceramento feminino, ele também se dá naquela proporção porque as mulheres que são pegas com uma pequena quantidade de drogas, ou um pouco maior que seja, elas vão, em vez de responderem o processo em liberdade, na prisão domiciliar, elas são, em sua grande maioria, encaminhadas direto para ficarem presas preventivamente enquanto transcorre o julgamento, né? Em vez de poderem ficar nos seus domicílios, presas preventivamente em casa. Daí você não pode viajar, sair, você tem que ficar em casa, né? E vão direto para o presídio. Então, elas podiam fazer esse cumprimento preventivo em casa. Da mesma forma que algumas questões, alguns crimes, quando elas são condenadas, elas também podem cumprir essa prisão em domicílio. Mas a justiça brasileira, ela acaba encarcerando todo mundo logo de cara. Todo mundo, vírgula. A gente viu ali que, no caso da mulher do Queiroz, no caso lá da esposa do ex-governador, se não me engano, do Rio de Janeiro, elas responderam em prisão domiciliar preventiva. Então, a justiça, ela tem 2 pesos e 2 medidas, tá? Mas o Marco Legal de Atenção à Primeira Infância, pensando no direito da criança e do adolescente, incluiu 3 novas hipóteses em que as mulheres podem cumprir a prisão preventiva em casa, tá? Quais sejam? Mulheres gestantes podem cumprir a prisão preventiva em casa. Mulheres com filho até 12 anos de idade, tá? E também que tenham filhos até 12 anos de idade e que só eles sejam os responsáveis por criar seus filhos. Essas 3 novas hipóteses, elas abarcam as mulheres em 2 delas. Então, a mulher gestante, ela pode, né? E a mulher com filho até 12 anos de idade, tá?
2016, foi criada uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, tá? E foi a CPMI da violência contra a mulher. Ela é mista porque ela é composta tanto de deputados, né? Eu acho que aqui foram só mulheres, quanto de senadoras. Então, ela é mista porque das duas casas do Poder Legislativo Federal, ela tem representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E elas fizeram uma investigação e elas acharam, assim, estruturas péssimas para mães, sobretudo para poderem ficar com seus filhos ou passar os seus períodos de gestação, ou seja, salubridade, segurança física, atendimento às necessidades, pré-natal, extremamente precarizado. Né? Porque foi uma investigação no Brasil inteiro que essas parlamentares fizeram. E elas constataram isso dessa investigação, feita lá em 2016. Tá? Muita violência de gênero praticada nas unidades prisionais contra essas mulheres. Então, assim, a gente sabe que nos presídios femininos os homens não podem trabalhar. Tem que ser só um efetivo feminino, tá? Mas, em alguns casos, a gente tinha alguns homens trabalhando com violência de gênero e, por vezes, violência de gênero, provocada pelas próprias mulheres que trabalhavam no presídio. Lembrem, eu ouvia com muita frequência uma crítica e uma construção de obstáculos para que as mulheres pudessem ter as visitas íntimas. Uma frase que eu ouvia muito, mas muito. Trabalhar com mulher é um saco. Ai, como é chato. Ai, como elas reclamam. Fala absolutamente machista, reprodutora de machismo quando feita pelas mulheres. Por quê? Se quando tem um motim no masculino, a gente tem muito mais violência e agressividade, né? Do que quando a gente tem um motim no feminino. Aliás, a gente tem muito mais motins nos masculinos do que nos femininos. Outra coisa, violência interna entre os detentos, muito maior nas unidades masculinas do que nas femininas. Então, essa reclamação de ser pior trabalhar com mulher é uma reclamação que se ancora no machismo estrutural, né? Por vezes perpetuada pelas próprias mulheres, certo? Pelas próprias mulheres, certo? 1/3 das mulheres que são presas provisórias, aquilo que a professora falou para vocês, né? Podiam estar em liberdade, elas não precisariam estar presas provisoriamente. Podiam estar respondendo em liberdade ou em prisão domiciliar, tá? Então, aqui repete-se a questão de que quem visita a mulher é a mulher, né? Elas são abandonadas pelas figuras masculinas. Quem visita a mulher ou são as mães, ou são as filhas, ou as companheiras, daquelas que têm relações homoafetivas, né? E aqui eu trouxe para vocês, lá na lâmina 13, a política Mães em Cárcere. Tá? Essa é uma política que tem por objetivo promover os direitos da mulher, né, presa ou em período de amamentação. Então, aquelas que possuem filhos com menos de 18 anos, né, ou alguma deficiência física ou intelectual, os filhos, né, elas ingressam aí no direito a participar da política Mães em Cárcere. Né? Então, essa política, o que ela faz? Ela mapeia as mulheres no estado de São Paulo, tá? Ela é uma política criada, se eu não me engano, pela Defensoria Pública, e ela entra com pedidos de acesso a pré-natal para as mães que não estão acessando, né? Todo o acompanhamento para entender quando a mãe foi presa, onde é que a criança está. Quando uma mãe é presa, e ela é a responsável legal pela criança, o que acontece é a suspensão do poder familiar. Então, enquanto ela estiver presa, o poder familiar dela, poder dever de zelar pela criança, fica suspenso. O que a gente precisa promover? A justiça. Que essa criança vá prioritariamente para um membro da família extensa.
os avós, tios, irmãos mais velhos, né, maiores de idade e tal. Não havendo esse suporte, a criança vai para a unidade de abrigamento, né? Isso tem que ser requerido em face do encarceramento da mãe. Então, essa política prevê tudo isso, que faça sob todos esses trâmites de promover a convivência da mãe com a criança, né? O acesso dessa mãe aos tratamentos de pré-natal e o acolhimento da criança em caso da prisão da mãe e quando não temos familiares que possam ficar com essa criança, tá? Olha, toda mulher tem direito ao acompanhamento, a mulher encarcerada tem direito ao pré-natal, ao acompanhamento durante o parto e pós-parto. E esse direito é muito negligenciado. Então, as mulheres, quando estão encarceradas, elas acionam a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública, a gente tem projetos Mães em Cárcere aqui, no CDP feminino aqui. Eu já fui várias vezes lá fazer atendimento de algumas mulheres e fazer interface com os municípios de onde elas vieram, né, para promover o encontro delas com os filhos delas, trazer notícias de com quem estavam seus filhos, né, mas principalmente promover o acesso ao pré-natal, ao acompanhamento da saúde da mulher, quando ela entendia que estava sendo negligenciado esse direito, mas principalmente o contato, a promoção do contato das mães com seus filhos, tá? Uma outra coisa que o Mães em Cárcere promoveu muito, eu não sei se vocês sabem, mas muitas mulheres encarceradas, quando eram levadas para ter seus filhos nos hospitais, pariam algemadas, tá? Isso era uma prática comum. A mulher estava parindo, tendo seu filho, e por ela ser uma apenada, uma mulher que estava no sistema prisional, ela era algemada durante o parto. Vocês já imaginaram parir um bebê algemado? Alguém de nós aqui tem filhos? Acho que não, né? Pelo silêncio, acho que não. Vocês já imaginaram um parto com contenção mecânica? Os braços presos nas grades da cama e você tendo um filho? Isso era uma prática comum, tá? Até que ela foi amplamente denunciada, embora ainda hoje seguem denúncias de mulheres que foram algemadas no momento do parto, tá? Então a gente precisava defender, inclusive, o direito da mulher a parir com dignidade. Né? Você imagina o que é você parir algemada, tá? Outra coisa, entendendo que a mulher era periculosa, o agente penitenciário ou guarda ficava dentro da sala enquanto a mulher estava parindo. Isso é proibido por lei agora, tá? Mas acontece. Quando acontecer, tem que ser denunciado, tá? Outra coisa que as mulheres encarceradas também não tinham direito é ao acompanhante durante o parto. Isso era negado para as mulheres encarceradas. E isso não pode ser negado. Então, toda essa política de mães em cárcere, ela prevê a garantia de direitos mínimos para as mulheres, né? E muitos deles estão relacionados aí ao cuidado dos filhos, mas também tem a ver com o direito da mulher à privacidade, à intimidade, às escolhas sobre o próprio corpo. Não é porque ela está encarcerada, que ela está cumprindo uma pena, que ela precisa ser algemada na hora de parir, né? Não tem que ficar um guarda dentro do quarto enquanto ela está tendo o bebê, do centro cirúrgico, sei lá, né? Ou que ela não tem direito a ter um acompanhante que ela determine quem vai ficar ali, o companheiro, a companheira, a mãe dela, sei lá, a melhor amiga, a psicóloga do presídio, não sei, né? Mas ela que escolhe. Então, essa política, ela visa proteger os direitos da mulher e da criança, certo? E as mulheres presas têm o direito a amamentar os seus filhos ou filhas, né?
até os 6 meses de idade, com a recomendação, né, de que esse período de amamentação se estenda até 1 ano e 6 meses. Quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, no presídio Madre Pelletier, o maior presídio de regime fechado feminino, dentro da unidade prisional, só que assim, num prédiozinho anexo, a gente tinha a unidade das mamães e das as mulheres que tiveram seus bebês e podiam ficar com suas crianças até os 3 anos de idade, e também as mulheres gestantes de um determinado período da gestação para frente, que eu não me recordo, ou mulheres gestantes que tinham risco, né, partos arriscados, né, gestações arriscadas, também ficavam lá porque era um ambiente bem mais tranquilo, todo pintado, assim, com motivos de criança. Era a única parte do presídio que parecia que se aproximava de um lar, né? E lá essas mulheres ficavam com seus filhos até os 3 anos de idade, tá certo? Então, no estado de São Paulo, até os 6 meses, direito da criança ser amamentada pela mãe. A indicação da justiça é que esse direito seja mantido até 1 ano e meio da criança. E isso se sustenta não só nas regras nutricionais, mas também nos conhecimentos da psicologia, que falam sobre vínculo, a importância da relação mãe-bebê, né, para a construção dos vínculos, para a construção da confiança básica da criança, né? Isso tem a ver, inclusive, com a imunidade da criança, né? A criança adoece menos quando é amamentada, mas não só, quando ela tem essa interface com a pele da mãe, com o corpo da mãe, com o calor, com os batimentos cardíacos, isso gera um impacto muito positivo na estruturação do psiquismo, né? Então, também baseado muito nos conhecimentos da psicologia, é que as leis se transformam no sentido de melhor atender aí os direitos das crianças e das mães, tá? Pessoal, entendo que por hoje era isso que deveríamos aí conversar, dialogar. Querem fazer alguma pergunta, alguma observação antes que eu encerre a aula? Vamos descansar, então? Deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Bom,